Olá, esse é o nosso primeiro vídeo do canal e iniciaremos falando a respeito do estruturalismo. Eu vou utilizar como base o livro Manual de Linguística, organizado por Mário Eduardo Martelotto. Essa edição que eu utilizo é a de 2016. E o nosso texto base para essa aula é de Marcos Antônio Costa. Eu me chamo Ana Carolina e sejam bem-vindos a essa aula. Bom, vamos iniciar falando do estruturalismo na linha de Ferdinand de Saussure, ok? Então, a gente sabe que há outras pessoas, outros teóricos, que dentro do estruturalismo eles seguem outro raciocínio. Hoje, a gente vai falar especificamente das ideias de Ferdinand de Saussure, tudo bem? Então, iniciaremos a nossa aula com os conceitos de sistema, estrutura e estruturalismo. Então, lá no nosso texto, o autor ele vai dizer assim: a língua é um sistema. Perdão, gente, eu coloquei uma, mas ignorem, foi erro de digitação. A língua é um sistema, ou seja, um conjunto de unidades que obedecem a certos princípios de funcionamento, constituindo um todo coerente. Como assim, Carol? O que é que ele quer dizer com isso? Bom, vamos pensar aqui no sistema respiratório, que inclusive eu coloquei uma imagem aqui para vocês observarem. Vamos pensar no sistema respiratório. Ele é um todo, certo? Ele é um sistema. Esse sistema respiratório, ele é constituído por unidades menores, por elementos menores, que são, por exemplo, os pulmões. Os pulmões são elementos que fazem parte de todo esse sistema. Mas acontece que esses elementos, cada um em sua individualidade, mas eles obedecem a princípios de funcionamento. Cada um obedece a regras para funcionarem com relação aos demais. Então, para ter um funcionamento perfeito, cada um segue regras internas àquele sistema. As regras são ditadas pela pessoa que é dona dos pulmões? Não, não sou eu que falo para os meus pulmões como eles devem se comportar dentro do sistema respiratório. É uma lei interna àquele sistema. Então, Saussure fala que da mesma forma é com a língua. A língua é um sistema e cabe analisar a estrutura. Então, um todo organizado por unidades menores. Vamos pensar aqui, bem a grosso modo mesmo, o autor nem traz esse exemplo no texto, então eu coloquei aqui de gaiata, né? Vamos pensar aqui em uma sentença. O gato bebeu o leite. O gato bebeu leite. Vejamos só. A gente tem aqui um todo, né, que é o sistema. Temos um todo que é constituído por unidades menores, que no caso aqui são os elementos linguísticos. Nós temos um artigo, temos um substantivo, temos verbo. Então, cada elemento desse, ele está nessa sentença de acordo com uma regra de organização, não é verdade? Se por acaso eu colocasse gato bebeu leite então, esse sistema ele tá bagunçado, os elementos não estão na ordem correta, não estão seguindo as regras estabelecidas para essa organização. Me entendem? Então, podemos concluir que há regras para a organização desses elementos. Tudo bem? Bom, então podemos dizer que o estruturalismo compreende que a língua constitui uma organização, um sistema, uma estrutura. As ideias de Saussure
contribuíram significativamente para os estudos linguísticos. E aqui entra a questão: antes das teorias de Saussure vir à tona, através do curso de Linguística Geral, né, uma obra publicada após a sua morte, organizada por seus alunos, alguns de seus alunos, a partir de anotações de seus cursos, antes de tudo isso, a linguística ela compreendia outras formas de estudo. Eu vou até indicar um texto aqui para vocês que faz um apanhado geral em relação a isso. Mas o que acontece? A partir da publicação do curso de Linguística Geral, veio uma nova forma de estudar a linguística. Veio novos meios, certo? Dentro da linguística, de estudo da linguagem. Então, iniciou-se, né, o lançamento desse livro deu um marco à linguística moderna. E ele vai falar assim pra gente: assim como em um jogo de xadrez, o valor de cada peça não é determinado por sua materialidade. Ele não existe em si mesmo, mas é instituído no interior do jogo. Então, lá no CLG, lá no livro Curso de Linguística Geral, né, do Ferdinand de Saussure, ele vai fazer essa analogia da língua com o jogo de xadrez. Como assim? Bom, ele quer dizer o seguinte: no jogo de xadrez, nós temos as peças, certo? Temos o peão, temos o rei, temos o bispo. Ok, temos as peças. Vamos imaginar que essas peças sejam feitas de um material extremamente caro, né? Um material de ótima qualidade, vamos colocar assim. Mas uma delas se perde. Então, a gente perdeu o bispo. Então, a gente está jogando, vamos estabelecer essa tampinha de garrafa aqui como sendo o bispo? Aí o outro concorda, vamos. Então, foi substituído. Por que você substituiu o material daquela peça? Vai alterar alguma coisa o jogo? As regras vão mudar? O seu jogo vai mudar por causa daquilo? Não. Então, pouco interessa se as peças daquele jogo, daquele sistema, se elas são de madeira, se elas são de plástico, se elas são tampinhas de garrafa, ou se são peças de qualidade, pouco interessa, porque isso não vai alterar as regras do jogo. Então, da mesma forma, acontece com a língua. Nós nos comunicamos porque conhecemos as regras do jogo. Não é porque o material é de maior qualidade ou de pior qualidade. Isso não tem a ver. Nós nos comunicamos, nós sabemos jogar porque nós conhecemos as regras. E aqui vamos entender. Quando eu falo de a gente sabe se comunicar porque conhecemos as regras, quero dizer o seguinte: a gente sabe organizar, por exemplo, essa sentença aqui, o gato bebeu leite, desta forma, porque nós conhecemos as regras de organização das unidades dentro desse sistema. Então, nós conhecemos as regras da nossa língua, certo? E quando eu falo regras, eu não estou querendo falar daquele compêndio gramatical, daquele livro de gramática normativa que nos ensina o que é certo e o que é errado. Estou falando de normas internalizadas através do convívio social na fase de aquisição da linguagem. Então, essas normas a gente aprende na nossa interação social. E aí, eu acredito que não tenha ficado muito claro a respeito do material. Quando eu falei pouco interessa se o material das peças é de boa qualidade, ou se é de plástico, ou se é uma tampinha de garrafa. Então, o autor vai nos dizer o seguinte: vamos pensar aqui no sistema fonológico, no som da nossa língua. No caso, as pessoas surdas, elas não escutam o som, mas pelas sensações visuais, pelo movimento dos nossos lábios, elas até conseguem compreender o que a gente está falando.
que palavra que a gente está dizendo. Então, não tem a substância sonora, entendem? O material sonoro, não tem. Mas muitas pessoas surdas conseguem compreender. Então, do que se trata a substância, né? O material da peça. A substância é o material da peça. Então, do que se trata? É a realização física. Por exemplo, se eu falo, nós cheguemos, pouco importa essa substância se a organização tá ok. Então, tá organizado de acordo com as regras? Está, então tudo bem. E aqui a gente tem que pensar o seguinte: estamos falando do estruturalismo. Estruturalismo não considera fatores extralinguísticos, como, por exemplo, contexto, situação comunicativa, né? A relação do falante com a sociedade, ok? Então, estamos aqui falando de estrutura. Tudo bem, mas na frente a gente vai entender isso melhor. Mas se eu falar nós cheguemos para Suci, não tem importância, porque a substância não tem importância o material, porque o que importa são as regras do jogo, entendem? Lembra do jogo de xadrez? Então, fala o seguinte: o material da peça não afeta o sistema. Sucy estabelece que a língua seria vista como forma e a fala como substância. Então, a substância é a realização da língua. E, em resumo, a abordagem estruturalista entende que a língua é forma, estrutura e não substância, matéria a partir da qual se manifesta. A língua deve ser estudada em si e por si mesma. Ou seja, como eu acabei de falar para vocês, a língua ela vai ser estudada nela mesma, em si por si. Não vamos considerar aqui fatores externos ao sistema da língua, certo? Então, estamos falando aqui apenas de estrutura da língua enquanto sistema e não estamos considerando a relação de língua e sociedade, língua e cultura, língua e distribuição geográfica, que aí onde que vai entrar as variações, né? O uso da língua conforme a situação comunicativa. Então, aqui não entra isso, tá? Esqueçam isso por enquanto. Estamos falando de estrutura. E na próxima aula falaremos a respeito da dicotomia língua e fala. Espero que até aqui tenha ficado claro para você. E qualquer dúvida pode entrar em contato através do e-mail ou do Instagram, que estarão aqui na descrição do vídeo.